Honda e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Renato fez jogo treino com Júlio César no gol, Montoya na ponta direita e Jael como camisa 9. Everton explica o mal entendido e especulações que estaria saindo, deixando o Grêmio agora nesse final, início de ano, né? Inter, olha, vai colocar força máxima pela primeira vez na temporada no jogo da próxima quinta-feira contra o Pelotas. E também o Bruno deve fazer a sua estreia, o lateral Bruno, né? Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Luiz Antônio Lopes. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Serginho Vaz, grande Sérgio Vaz. Olha, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, né? Mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, inclusive, você faz o programa conosco, participando, mandando sua crítica, fazendo sua mensagem, sua pergunta, enfim, e fazendo o programa conosco. É importante que você também compartilhe e peça para que seus amigos compartilhem, até para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focado no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Estamos aí apenas um pouco mais de 6 meses no ar. Também o nosso WhatsApp, né, para você mandar sua mensagem pelo número 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos Dois Toques para Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E GBUX, proteção da sua família, né? É com o GBUX. Mas o Everton, essa especulação toda, sai, não sai, fica, não fica, enfim. E ele falou hoje sobre a possibilidade de sair do Grêmio. Quem nos traz essa informação, essa reportagem, é o repórter Guilherme Paz. 2018 foi o ano de Everton. A sequência que eu tive ano passado foi muito importante, consegui manter uma regularidade e agora o foco principal é continuar mantendo essa regularidade, sempre buscando melhorar, buscando aperfeiçoar onde tem deficiência, onde tem os defeitos, para, se possível, se tornar um jogador completo. Depois da saída de Pedro Rocha para o futebol russo, Everton assumiu o posto de titular do lado esquerdo. Grandes atuações marcaram seu ano, assim como gols, diante do Goiás na Copa do Brasil e do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Acho que nunca tá satisfeito com o nosso desempenho, a gente sabe que vai ser cobrado sempre a mais, né? Porque quando você tem potencial, você é cobrado por aquilo. Everton, Grêmio. Com a seleção do técnico Tite, Cebolinha esteve em campo diante de El Salvador e dos Estados Unidos. E como é ano de Copa América, a preparação está se intensificando. Focado e bem preparado, porque essas oportunidades aparecerem, né? A gente sabe que, como eu fui outras vezes, a gente fica no radar, né? Então a gente está sempre bem preparado, sempre fazendo aquele algo a mais para quando ter a oportunidade estar bem preparado. Na última temporada, Everton teve 51 jogos, 19 gols marcados e algumas convocações para a seleção brasileira acumuladas. As propostas do exterior surgiram, mas ele tem mais 4 anos de contrato aqui e espera trazer muito mais alegria para os torcedores. O clube onde eu defendo é o Grêmio. Aqui, como eu falei, eu tenho mais 4 anos de contrato, pretendo cumpri-lo, né? E eu tenho que focar totalmente aqui. Por mais que a gente fique ocioso, a gente, como eu falei, tem um desejo de jogar na Europa, mas enquanto não tiver nada concreto, acho que o meu foco total é aqui que eu devo focar 100% e me dedicar ao máximo. Mas se caso ele saia, o jovem PP, que balançou as redes no jogo contra o Novo Hamburgo no último domingo, já está pronto para a função. Ao PP eu fico feliz pela ascensão, né, de jovens assim, como eu já tive nessa posição, nessa oportunidade no passado. A gente acha legal quando vem surgindo novos assim, né? Porque a gente sabe da qualidade do trabalho que é feito desde das categorias de base, né? E ele tendo mais oportunidades, a gente sabe que ele vai mostrar o potencial do que ele é capaz. Ter um cara como o Everton, como eu tive,
disse, é muito gratificante, né? Um jogador que cresceu aqui dentro do clube, seguiu carreira aqui, hoje está vivendo um momento mágico, está sendo convocado para a seleção brasileira. Acho que não só eu, mas como todos os outros jogadores da posição, a gente se espelha bastante nele e esperamos poder seguir os mesmos passos que ele e dar muita alegria a todo mundo. E para um grande jogador, amadurecimento fora de campo também é necessário. Everton virou pai da pequena Sofia, de 7 meses. Costumava chegar em casa, assistir um filme, colocar um jogo, ver um videogame, ficar no celular. Hoje a gente já não tem mais tempo para isso, né? A gente procura dar uma atenção para nossa filha, sempre assistindo desenho animado, desenho de criança, já sabe que sei quase todas as músicas já, mas é muito legal, cara. É um momento especial, um momento único, você acaba amadurecendo mais rápido, né? E tô muito feliz com esse momento que eu tô vivendo. Pois é, essa especulação aí, né, Serginho? O Serginho ali conversava ali com o Luiz Antônio. Não pode sair, tem que ficar, né? Tá preocupado com essa possibilidade aí? Eu já falei semana passada, tô tranquilo que antes de julho ele não sai. Tu sabe da fonte, a mesma fonte que eu sei. Mas tu sabe. É o empresário dele, é o Gilmar Veloz. Mas vem cá. Eles não têm interesse nenhum. Aqui, ó, Cadu, vamos fazer o seguinte: quando o jogador quer sair. Não, ele deu a explicação dele aí. Ele deu a explicação. O jogador, quando quer sair, ele vai na sala do presidente e dificilmente ele fica. Agora, o jogador que não quer sair também não sai. Então, eu estou tranquilo a partir do momento que ele não quer sair, o empresário não quer que ele saia, o Grêmio não quer que ele saia. Então, estamos todos nós felizes. Até junho nós estamos felizes. Mas a partir de junho... Eu sou repetitivo. O presidente Romildo sentado aqui, participando do nosso programa, ele foi bem claro. Se é para sair, sai agora. Eu não quero passar pelaquela situação que o Grêmio passou quando saiu o Arthur, que ele tinha combinado com os empresários que sairia somente no final do ano, no final de 2018, e depois ele saiu na metade do ano. Agora é e o Grêmio caiu muito, agora perdeu muito. Eu sei, Cadu, concordo contigo, mas agora é o inverso. Eles estão dizendo que eles não querem sair agora, talvez no meio do ano. Entendeu? Então está diferente a história. E aquele negócio... Mas tu sabe que é... Claro... Se chegar as libras que eles estão falando, lógico, aí não tem, vai em março. Aí, como diria o Dr. Fábio Kopp, chama o Clécio e leva no aeroporto. Mas a questão é exatamente essa aí. O futebol é assim. Vocês, como dirigentes, ex-dirigentes, quanto jogador dorme, a negociação fechada, e acorda desfeita. E vice-versa. Quantas vezes corre uma negociação fechada, depois desfaz ou desfaz e não pode. O futebol é assim, né? Mas então, hoje em dia... O empresário não vai dizer, nem o próprio jogador, né? Nem a direção. Mas, Cadu, tu sabe muito bem, nós somos da antiga, né? E desde o tempo que tinha o passe era do clube, já era assim. Quando o jogador bate lá com uma proposta lá e diz que quer ir embora, dificilmente. É difícil tu segurar-te. É difícil. Claro que tem que ser uma coisa hoje boa. Com mais razão ainda, né? Hoje tem os investidores, né? Eu não sei qual é o percentual que tem o Grêmio em relação ao... Não sei, parece que o Grêmio tem 60%, 70%, sei lá. Hoje tem o investidor. O investidor, por mais gremista e colorado que seja, tem o lado financeiro. Não, principalmente o jogador. Os últimos 2 casos principais aqui do Grêmio. O lateral direito que foi para o Cruzeiro. Chegou lá com uma proposta de 500 mil por mês, bateu lá na sala e disse, então eu vou indo embora. O Groy agora ganhava 450 aqui, vem com um contra-cheque de 1,2 milhão. Ele chega na sala, presidente, olha aqui, eu tenho 33 anos, estou há 20 anos no Grêmio, vou ganhar 3 vezes mais. Um contrato de 3 anos. E se imaginava que o Marcelo Groy sairia? Pois é, mas foi da noite para o dia. Ou do dia para a noite. Mas que eu estou te falando, quando o jogador quer, Cadu, aí não tem. Aí, se o jogador quer, dificilmente. Eu só vi um caso em toda a minha vida, que foi o Flecha, o Alberto, goleiro do Grêmio. Goleiro do Grêmio. Mas e olha, aí... faz anos. Não, parei um pouquinho. Aí tu era guri. Eu era guri. Aí tu ouviu. Não, eu vi. Eu ouvi. Tu nem imaginava em ser conselheiro e dirigente do Grêmio. Tudo bem, mas que eu estou dizendo. Mas Antônio. Eu sei que eu estou te falando. Pior é que eu me lembro, Cadu, mas eu estou te colocando, eu só vi um caso. Por isso que eu estou te colocando. Eu só vi um caso. Foi que o Alberto, que o Grêmio disse ou paga o que nós queremos ou não sai. E ele não foi jogar, ia para o bar beber, porque não jogou em lugar nenhum mais. Foi o único caso. Tu tem razão, até o resto, todos. E olha, dos 18 anos que eu apareci como na diretoria do Grêmio lá, que eu circulava mais dentro do Estádio Olímpico lá, todos os jogadores que chegaram na sala do presidente, independente de qual fosse o presidente, disseram assim, ó, presidente, está aqui minha proposta, eu quero ir embora. 99% foram embora. É o mais lógico, porque é bom para o clube, é bom para o jogador. Não sabe. Não, e vamos combinar.
Os clubes hoje não precisam vender seus jogadores. Há muitos anos que isso Precisam vender seus jogadores. Fecha-se o balanço com venda de jogadores. Quando não vende, não fecha. É complicado. O Internacional agora, inclusive, né, o que salvou o Internacional foi essa doação, né, feita pelo Sonda. E aí que fez com que o Internacional não vendesse os jogadores, que era o Rodrigo Dourado e o presidente Marcelo, até numa entrevista nesse final de semana, em relação a isso. Não teria como não vender. Tu está rindo da doação, é isso? Hã? Faz, né? Sabe, desde o ano passado eu comecei a acreditar. Está rindo da doação? Agora vai ter o Coelhinho da Páscoa também. Eu não estou acreditando em tudo agora. Não, é evidente que não. É evidente que houve uma negociação, né, Serginho? Claro, e está certo. O Luiz Antônio pode falar bem sobre isso, porque conhece bem o Sonda, né? Mesmo pelo gremismo ou coloradismo, eu disse, ninguém vai ser... Mas sempre que foi preciso, ele ajudou. Mas sempre, tudo bem. O caso do Celso Rigo... aportando valores, independentemente de participação até. Mas isso aí tem claro que agora, com a nova lei, não é possível mais o empresário investidor ter participação em paz. Mas sempre tem uma mecânica aí que tu possa fazer. Agora, certamente ele teve uma garantia. Ele teve uma garantia, né? Então eu estou rindo. Não estou rindo, eu só estou... Mas não deixou de ser. Ele acabou ajudando mais uma pessoa que... Então só não ia ter problema com o Profute. Cadu, eu não tenho nada. Eu acho que eu aplaudo uma pessoa que pode fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, talvez eu fizesse da maneira como eles fazem. Quando não tivesse disponível de emprestar e retirar depois. Eu vi muitas pessoas fazer isso. Eu mesmo, dentro da minha... pobreza, eu na década de 90, no 93, quando nós assumimos a categoria de base do Grêmio, o Grêmio não tinha dinheiro para pagar o óleo do ônibus para ir treinar lá em Eldorado. Eu pagava, claro, é pouco, mas eu pagava. Recebi depois, mas eu tinha que botar dinheiro para botar o ônibus do Grêmio. Porque eu ajudava, era pouco, nem... De acordo com dentro das tuas condições. E recebi depois do Grêmio. As condições do Sonda são outras. Claro, as condições do Celso Rigo são outras. Eu aplaudo essas pessoas, eu aplaudo e admiro, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e que vai lá pedir convite para ir a jogo. O Luiz Antônio sabe. Porque quem pede convite para ir a jogo, no tempo que tu era diretor, não sei se o Luiz Antônio agora tem acesso, quando eu tinha alguma coisa, não era o porteiro do meu prédio. Eles pediam para me comprar ingresso barato. Quem me pedia são os que tinham dinheiro, que pedem ingresso. Mas é sempre assim, né? Aqueles que têm mais acesso. Aqueles que não têm acesso não vão te pedir. Não, o porteiro poderia me pedir, mas bem. Esse não pede. Esse não pede, quem pede são os outros. Tu sabe? Fala aqui, tu quer fazer a contraponto. Falar nisso aqui, está na nossa audiência aqui o Zelinho. O Zelinho era o rei do convite, né? Não. Aí O Zelinho era o rei de distribuir convite. O Zelinho, grande abraço, Zélio Occo. Não só de convite, como chegar na portaria. Só o Zelinho. Lá no Olímpico ele já tinha todo o esquema. O Zelinho é uma figura. O Zelinho era folclore, uma pessoa sensacional, espetacular. Ele ficava ali no tempo do Olímpico, na frente na entrada ali, e aí chegava o convite, Zelinho, tá aqui. O Zelinho não admitia nem o gremista ficar fora do campo. O Zelinho tinha que dar um jeito de botar para ele. Tá certo, Zelinho. O Zelinho, se quisesse ser deputado federal, ele teria ganho. Só não quis ser vice de futebol. Aí pipocou. Não. No Olímpico. Aí quem vai ser o vice, Aí especularam. O Zélio. Aí quando olhou, ele já estava saindo no porte que tinha fugido. Aí estamos fora. Aí o Zelinho pipocou. Grande Zelinho na nossa uma prova de inteligência. Não, também, né? Não teve problema. Mas é que também essa questão aí do PP, surgem substitutos, né? O Everton hoje está surgindo aí um grande substituto do Everton, que é o PP, né? E tem mais o outro, TT, que eu acho que talvez... O TT também, né? Mas tem o PP, tem o TT, ou seja... Então, na medida que vão surgindo, né? E o Internacional se caracterizou isso aí, né, Luiz Antônio? Ou seja, o grande momento do Internacional, aquelas conquistas de Libertadores, Mundial Interclube, Sul-Americana, foi exatamente, ou seja, vendendo jogadores da prata da casa, da base, porque o importante... O vender é fácil de vender. É tu saber repor. O Internacional soube na época, trazendo o Fernandão, trazendo o Iali, trazendo o Klemer, trazendo jogadores que repôs uma maneira com jogadores que acabaram se consagrando. E às vezes é importante que saia para que abra espaço para o outro entrar também. Senão o PP, o TT... Lógico. E sabe que agora o Grêmio pegou uma mania, agora só daqueles atacantes pela esquerda. Foi o Pedro Rocha, depois foi o Everton, agora veio o PP, veio o TT, e do Grenal, ontem lá em Santiago,
Teve também um atacante pela esquerda, um pé na esquerda também, que fez 2 gols e golaço. Já são 5, vem vindo. Pô, se desses 4 que vem aí, se aproveitar um, já está excelente. Falar nisso, Luiz Antônio, o que está vendo com a base do Internacional? Olha, o Internacional tomou 5-0 do Guarani na Copa São Paulo e ontem 4-1 no Grenal em Santiago, 30 minutos de jogo. 24. Tá, para ser mais exato, 24, pronto. Não, mas 6 foi, minutos. Estava tomando 4-0 no Grenal. Olha, eu sei que há muito tempo se discute lá no Inter essa distância entre a base e a nossa sede principal, vamos dizer assim, o estádio Beira-Rio. Esse é um problema que eu sei que é discutido há tempo e estava se tentando resolver com algum centro de treinamento mais perto. Mas eu acho que nesse episódio aí, eu acho que foi uma desestruturação em função justamente da goleada, entende? Às vezes não é a desestruturação que leva a goleada, às vezes uma goleada leva a desestruturação. Desestruturou todo o departamento, houve alterações em todo o departamento e, evidentemente, vai custar se acertar. Mas, Luiz, eu acho que a respeito desse de ser longe ou perto, eu vou ser obrigado a discordar de ti. Porque a categoria de base do Grêmio, toda ela, a não ser o Sub-23, que é do Internacional também é no Beira-Rio, toda ela é Eldorado. Mas é longe. Hoje se tu olhar, hoje vocês estão mais perto de Eldorado do que estavam antes. Não, mas... Porque o acesso é muito fácil ali. O Internacional tem que atravessar a cidade toda para ir a Alvorada. Muito diferente. Mas os dois são longe. Eu acho que esse aí não seria... Eu não estou afirmando isso, discutiu isso. Eu acho que é uma discussão que eu acho que não começa por aí, ao meu ver. Sim. Não. Ao meu ver. Agora, nós podemos até discutir em termos de, como é que se diz, o espaço físico, se as condições de trabalho lá de Alvorada são iguais tem todas as condições ou não. Acredito que isso tenha. Isso pode haver uma diferença, porque o CT de Eldorado, do Grêmio, tem cada vez melhorado. No tempo que eu era diretor, nós já tínhamos 8 ou 9 campos, eles já estão com mais de 12 campos muito bons, tem um campo com arquibancada, está muito bem estruturado e está cada vez melhor. Isso, em termos de acomodações, em termos de condições de trabalho, eu até posso discutir. Agora, em termos de distância, eu não vejo nesse sentido. Não, respeito, porque até tu trabalhasse na base, eu não. Mas a verdade é que houve essa discussão. Não. E que se pretende colocar... Proveitosa a discussão. Lugar, claro. Eu acho que, em termos de condições, poucos campos de trabalho, enfim, as acomodações, a estrutura, vamos colocar assim, a estrutura física, pode ser, não seja aquilo que necessário. Aí eu posso até discutir. Porque até o Internacional, por exemplo, leva uma grande vantagem, vou te dizer, pelo pouco que eu conheço. A concentração dos garotos de até 17 anos do Internacional é em Alvorada. A do Grêmio, eles têm que sair e vir num hotel na beira da estrada, que é o hotel que o Grêmio sublocou para fazer. O Rogério está ver que as condições desse momento, qual é a melhor? O Rogério ele tá perguntando e fazendo uma afirmação, né, que todo esse problema aí das categorias de base começaram tudo na gestão Vitório Piffer, que foi o causador de toda essa situação que vive o Internacional hoje, passando pela segunda divisão e também em relação a parar isso no Ministério Público. Eu não sei, Cadu, como é que eu acho que isso já era um pouco anterior. Foi. Eu acho que esse problema já era anterior, porque já não é de poucos anos que o Internacional vem formando menos jogadores. Eu não sei se é uma questão até de ter sido vencedor durante todos aqueles anos e talvez você tenha relaxado com isso, alguma coisa, mas a verdade é que isso não é muito recente. Sim, mas Luiz, aí eu não sei, tem certas coisas que eu não entendo. Mas são coisas muito pontuais. Porque se nós analisarmos, o Internacional foi campeão do Sub-23 agora no ano passado. Sim, e foi vice. Foi vice no outro ano. Para aí, o Internacional foi campeão. Eu não estou defendendo o Internacional. Mas não é essa questão. Eu acho que tem algumas peças que podem ser modificadas lá dentro. Agora, o Internacional mudou agora, mudou o treinador, mudou a coordenação. O Internacional mudou em função da vergonha que passou, do fiasco que fez lá na Copa São Paulo. Mas se tu fores analisar... O Grêmio também teve um momento que a base do Grêmio também estava nessa situação. E aí o Grêmio passou a recuperar a base. E hoje está colhendo frutos. É verdade. E até algumas pessoas que estavam no Grêmio não estão mais, estão no Internacional. Estão no Internacional. Exatamente. Que agora está meio que afastado, que é o... Me ajuda, Serginho?
Era o coordenador, agora foi afastado e está lá o... Cabreira? Cabreira. Né? Agora, essa questão... Mas teve situações, nessa gestão Vitório Pífero, olha, informação, o Carlos Peregrini, quando saiu, renovou com todos os jogadores da base. Com todos os jogadores da base. Por não sei quantos anos, né? Talvez jogador que nem tivesse condições de permanecer na base. É difícil, Cadu. Isso aí São muitos os fatores que influenciam nisso, muitos fatores. Até quando o time está... Você trazer um garoto para um time que não está sendo vencedor no momento, não vem. Outra coisa, o Internacional, muito da base do Internacional e da do Grêmio, acredito também, são jogadores que são pesquisados assim já com idade de 15, 16 anos e que você só consegue trazer quando o seu time está bem. Porque aí o time está na onda, aí o empresário, o pai, o menino querem ir jogar naquele time. Agora, quando a coisa não está boa, isso tudo prejudica. Aí não, pega a oferta do time que está melhor. Mas se for analisar, olha ali o Internacional, quem é que foi campeão ano passado, o Internacional também não perdeu todas as competições do ano passado. Não é assim, eu acho que foram coisas pontuais. Foram 2 goleadas, mas foram pontuais. Tá? Eu acho que o Internacional... A segunda goleada foi consequência da primeira? Lógico, o jogo contra o Guarani, nós vimos, acho que faltou muito. Eu vi alguns jogos do Internacional, eu acho que o Internacional entrou com um espírito, parecia que estava jogando amistoso. Sim, tinha feito todos os pontos na primeira fase. É que na base tem aquela discussão também. A base serve para quê? Para formar jogadores ou para ganhar campeonato? Só que uma coisa está ligada à outra. Se tu tem uma base que tu forma jogadores e tu acostuma ele, faz com que ele seja jogador vencedor, jogador vitorioso, Cadu, eu fiquei... E se é bom, tu vai ganhar. Cadu, tu vai ganhar. Só um pouquinho, Cadu. Depende do momento, Cadu. Depende do momento, principalmente. Agora tem o Sub-23, mas teve época que não tinha, era só juniores. Na época que eu estava lá, em 6 anos que eu fiquei no Amador, a gente ganhou só uma vez o Júnior. Mas, em compensação, foi a época que mais subiu o jogador para o profissional. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os profissionais, Serginho. Tu tem que ganhar, algum momento tem que ganhar, ou no infantil, ou no juvenil, tu tem que ganhar algum campeonato. Uma coisa não exclui a outra também. Uma coisa não exclui a outra, eu acho que é muito... Vamos voltar aqui para os profissionais, então, o Grêmio amanhã, teremos aí, hoje que iniciou, né, já a segunda rodada do Campeonato Gaúcho, tivemos aí a abertura no final de semana, o Grêmio amanhã pegando o Aimoré, né, lá em São Leopoldo, o Aimoré que venceu o São José por 1-0 na abertura do Campeonato Gaúcho. No último domingo. E o Renato fez um jogo hoje, colocando o Júlio César no gol, Montoya na ponta direita. Ponta direita? Mas existe ponta direita? Pois é, né? Não, eu acho pelo que lado direito, mas é o lado direito. Mas mudaram o nome? Né? Quando a gente dizia que tinha ponta direita e ponta esquerda, não. E o Jael, se tinha expectativa de usar o Felipe Vizeu, e acabou colocando... Isso no jogo treino. Pode ser que amanhã ele comece o jogo de outra maneira. Agora o Montoya é um jogador que... Ponta direita? O Ramiro não é ponta direita não, agora é direito, né? Não, mas não tem o ponta direito, mas esse espaço é preenchido, né? Lógico. Não tem aquele jogador de característica, aqueles jogadores que... aí é que se criou o ala, inclusive, né? Não tem, mas aquele espaço é ocupado, né? Tem que ocupar. Ou pelo lateral, ou pelo meia, enfim, esse espaço é ocupado, né? Mas ele botou o Jael hoje porque o Vizeu chegou há pouco. O Vizeu não tem condição de jogar talvez 45 minutos no máximo. Então ele saiu com o Jael por causa disso. A gente sabe que o titular vai ser o Vizeu. Isso aí não tem nem que discutirmos esse tipo de escalação. Ele iniciou hoje porque o Vizeu chegou 10 dias aqui, está fazendo um treinamento especial e não dá para tocar, assim, então já arrebentar todos os jogadores. Eu acho que é muito prematuro para fazer e fazer que nem se fez no ano passado. Acho que o Grêmio tem que dar o tempo necessário para os jogadores fazer uma pré-temporada adequada para não ter os problemas. Porque, eu volto a dizer, as coisas vão começar a se definir a nível de levantar taça a partir de setembro e outubro. Lá nós vamos ver quem tem bala na agulha. Não, mas isso é lógico. Não, é lógico, mas se tu atropelar agora, tu não chega. O Campeonato Gaúcho é exatamente para isso. O Campeonato Gaúcho serve de laboratório. Já que tu falou já antigamente, no tempo do Alberto, ou seja, antigamente o que acontecia? Tu tinha uma pré-temporada, os jogadores voltavam, realizavam os amistosos, e aí tu começava as competições. As competições. Hoje não. Hoje tu te obriga aí a iniciar uma pré-temporada, poupar os titulares, porque tem, ainda mais o Internacional esse ano, exemplo do Grêmio, vai ter todas as competições, né? Além dos campeonatos regional, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América. Então, ou seja, os dois times estão preparando
para a estreia, aonde? Na Libertadores da América. É hoje começa a Libertadores? É hoje já? Sim, A pré-Libertadores começa hoje. a pré-Libertadores. Ou seja, então, o grupo principal é exatamente isso aí, é realizado uma pré-temporada, já em plena uma competição, o Internacional vai usar amanhã os titulares, até para ter uma melhor avaliação, uma melhor observação. Né? O Grêmio ainda não, mas se preparam para a Libertadores da América. Mas serve exatamente para isso, acho que também para ver esses outros jogadores aí, que eles podem ser utilizados. O Grêmio está dando, né, uma sinalização aí com grandes jogadores da base que estão dando uma resposta aí super positiva. Embora eu sou meio cético em relação a isso. Eu sou aquele da velhinha de São Tomé, né? Eu gosto. Não adianta tu daqui um pouco tu dizer que um jogador é isso e não é, daqui um pouco dizer que não é e também. Né? Tu vai ter uma posição depois dos 10 jogos. Aí tu pode ter definição. Até porque jogador que desce no aeroporto, ele tem esses 10 jogos. Os que sobem da base, o que vem aqui, tem 2 jogos só. Essa é de grande diferença. O Rafael está dizendo uma coisa importante aqui mesmo, Rafael Gerdau, né? A diferença entre a base do Inter e a base do Grêmio é que jogador bom, entre parênteses, mesmo sem empresário, fica no time. Só que hoje não tem empresário na base, é muito difícil. E tem essa situação também, né? Tem a questão de interferência dos empresários. Tem. Então, essa aqui, Gerdau, Como é que é? Não entendi isso aí. Não, ele disse o seguinte, que a diferença entre a base do Inter e a base do Grêmio é que jogador bom, mesmo sem empresário, na base do Grêmio, fica. E que ele quer dizer que no Internacional não fica. Tem uma interferência de não empresários. Fica. É interferência do empresário. E tu sabe que isso é verdade. No teu tempo também não tinha isso. Eu não vou dizer que tu aceitava interferência. Você nem tinha empresário muito. Mas hoje o menino com 13, 14 anos tem empresário. Hoje, mas na década de 90 não era tanto assim. Mas já existia. Já existia, mas era não existia tanto como existe hoje. Mas existia. Mas era bem menos. Mas não tinha chance. Eu quase tu não dava chance? Eu quase apanhei do empresário quando comprou um jogador. Ele se lembra bem direitinho. Quando eu comprei o Emerson. O Alcione queria dar em mim, mas quase dei em mim, né? Bom, ele me chega lá, eu vou te contar essa ligeirinha do Emerson. Eu assumi em 93 e o pessoal já tinha visto o Emerson jogar. Ele veio fazer teste no Grêmio, ficou 2 semanas ali, a gente viu que era longe dos outros, né? Eu digo, vai ficar. Aí ele foi embora para Pelotas e o Alcione veio e me pediu $20 mil. Eu disse, como é que é? Está louco, pode levar embora. Não tem $20 mil, não tem dinheiro para cafezinho, tu quer $20 mil? 93. Aí ele foi embora, numa outra semana o pai dele trouxe o guri. Trouxe o Emerson, não, ele vai ficar no Grêmio. Eu digo, me agrandei. Se o pai quer que fique, ele vai ficar. Aí veio o Alcione e disse assim, fazer o seguinte, Serginho, $10 mil. Não tem, rapaz, o homem não quer... O presidente, o doutor Fábio Cacá, disse que não posso comprar ninguém. Mas eu vou te fazer uma proposta, $1.000. Eu disse, tá louco? Ele foi para a arquibancada, voltou bufando. Eu digo, vai dar em mim. Ele é grande, né? $6 mil. Eu digo, para ti não brigar comigo, eu vou aumentar 100%, $2 mil. Mas sem falar com o presidente, sem falar com ninguém. Não coisa. Aí ele baixou para $6 mil. Aí ele baixou para 4, eu fui a 3. Aí ele disse, 3.500, está fechado o negócio, Te dou mais 20 bolas e mais 2 ternos de camiseta. Está fechado. Então, agora só tem um problema, em 6 vezes. Aí ele levantou na cadeira e disse, agora eu vou apanhar. Olha aqui, olha a nossa audiência. $3.500 em 6 Nossa audiência também te mandando. E demorou para receber também, vou deixar bem Te claro. mandando um abraço. Te mandando um abraço, Serginho, grande, nosso Eurico Xavier lá, final de semana, o cara que prepara tudo. Ele sabe tudo. Esse tem que ficar bem com ele, né? Euricão, quem é o primeiro? Quando eu entro lá, quem é o primeiro cara que eu cumprimento o céu? Ele sempre, rapaz. Tá aí. Com o Serginho no programa é outra coisa. Um abraço, grande Eurico. Eurico, eu estou prejudicado, não tenho ido, mas esse fim de semana eu estou aí, Euriquinho. Olha, falar em ir, você tem que ir na Casa dos Pneus para fazer a revisão do seu carro. Tá? A gente está em época aí de férias, de veraneio, de colocar o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, questão de segurança, tem que fazer, mesmo que fique na cidade, tem que fazer a revisão do seu carro. E aí você vai viajar com mais razão ainda, passa na Casa dos Pneus, faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando desgastados, estão ficando careca, então você aproveita as promoções que você sempre tem
lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055, aonde fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é um novo participante no mundo do esporte, agregando, olha só, qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, aquela batidinha, né, que incomoda, deixou no estacionamento, na porta, para-lama, para-choque. Bom, então resolve isso lá no Martelinho de Ouro. Aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309, você liga, né? 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, converse com o Marcelinho e resolva esse problema chato do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida aí com o nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Luiz Antônio Lopes e Sérgio Vasques. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa conosco, né? Mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica e também que você compartilhe, peça para que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Estamos aí há pouco mais de 6 meses no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focado exatamente no nosso Rio Grande do Sul. Também você tem o nosso WhatsApp, pelo número 951, código de área, né? 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, mas não só componentes eletrônicos, né? Você tem lâmpadas LEDs, você tem suporte para televisão, enfim, uma infinidade de produtos que você tem. O pessoal do interior pode comprar pelo site, né? O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também a loja que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva. Lá você encontra multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização de portões, você tem casa inteligente, tudo na Baidolb. Tem o site, 3 endereços à sua disposição em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, ali um showroom espetacular à sua disposição, a loja da Avenida Ipiranga 5800 e a mais recente loja da Baidolb na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. A Multissom sempre tem uma loja sempre bem pertinho de você. O Inter que na quinta-feira estreou aí vencendo São Luís e Juí com uma equipe reserva, equipe alternativa agora, como se diz, né? Mas ficou definido que na próxima quinta-feira, no jogo no Beira-Rio contra o Pelotas, vai com força máxima diante do Pelotas. Quem nos traz essas informações é o repórter Pedro Oliveira. O Internacional treinou na tarde desta terça-feira aqui nos gramados do CT Parque Gigante. A principal novidade foi o lateral direito Zeca, que não apareceu nos gramados do CT. Ele sofreu um desconforto muscular na coxa e a tendência é que ele não jogue na próxima quinta-feira. E o Inter deve mandar força máxima para este jogo, mesmo sem Zeca. O time deve ter Marcelo Lomba no gol, Bruno na lateral direita, os 2 zagueiros são Moledo e Vitor Cuesta, e na lateral esquerda, Iago. Os 3 volantes são Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, no meio de campo, D'Alessandro e Nico Lopes, e no ataque, William Potker. Quem conversou com a imprensa hoje foi o meio-campista Patrick, que falou sobre a diferença de jogar pelo meio do campo e pelo lado do campo, onde ele normalmente joga quando o D'Alessandro está no time. Por dentro você faz uma função, e por fora uma função diferente, uma função mais ofensiva, mas para mim não vai mudar muita coisa, porque aonde eu jogar eu sempre falei que eu vou dar meu melhor, vou tentar ajudar tanto na defesa quanto no ataque, então é ajudar eles ali, né, ajudar o pessoal do meio de campo. E quando tiver com a bola, também tentar fazer o papel ofensivo e ajudar meus companheiros. O Meia também comentou sobre a sua temporada de 2018, onde ele teve um excelente primeiro semestre, mas viu o seu rendimento baixar no segundo semestre. Nenhum jogador vai jogar bem todas as partidas. E eu tive uma sequência muito boa e depois eu tive uma sequência que eu oscilei, tive dificuldade. Então, serviu até de aprendizado, para que esse ano
eu possa começar bem, saber que quando tiver os momentos difíceis, eu tenho que estar preparado, mais preparado ainda, para que isso não possa atrapalhar nem meu rendimento e nem dos meus companheiros, nem da equipe. Direto do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Inter. É o time do ano passado, né, Luiz Antônio? O time titular é o time do ano passado, né? Com jogadores que certamente foram contratados. Perdeu o centroavante e o lateral direito, que não era... O lateral não era uma peça assim tão importante. Agora, o Zeca é uma coisa preocupante, né? Olha, o jogador que ficou tanto, agora volta, lesão, enfim, mais uma. Todo mundo dizia que a partir do momento que fizesse uma pré-temporada ideal... Mas também o que é comum, né? O que é comum, né, Sérgio, Luiz Antônio, vocês como dirigentes tiveram vestiário, é comum esse início de temporada também passar por lesão, né? O Grêmio, o Alisson ali perdeu um jogador por um mês também com problema no... O Internacional teve um que treinou e não jogou. Sim, Não, mas aquele foi com o pé na Grêmio, aquele é diferente, né? Mas isso é do futebol, né? Sim, não, tudo bem. Quem não bota, quem não uma lesão quem diferente, não bota a chuteira, quem não farda, não vai se lesionar, né, Serginho? Não estou falando em termos de lesão, Cadu, é que eu estou falando em termos de jogador que está sempre com problema de lesão muscular. Isso é outra coisa. Estou falando que é jogador que está sempre com lesão muscular, com dor aqui, com dor ali. É diferente desse rapaz que, pô, trancou o pé ali. É diferente, ou quebrar uma perna, ou dar uma chegada. Esse garoto da categoria de base do Grêmio, Cazu, esse que lateral esquerdo, que vai ser operado, ficar 3 meses parado. Isso é diferente, mas deu uma entrada criminosa. Claro, isso é um acidente. Isso é acidente. Agora, eu estou falando em termos de lesão muscular, aquele jogador que está sempre com problema de lesão muscular. O que teve também, num determinado momento, o Everton. Lembra que o Everton estava sempre se machucando e agora melhorou, graças a Deus. Mas o Grêmio, quantos problemas musculares teve ano passado aí? Quantos jogadores tiveram no meio da temporada, não no início da temporada, Cadu. Não, para aí, Cadu, para aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa tá misturando. Não, claro. Tu pegou um saco de batata e jogou tudo e... Claro que teve uma sobrecarga evidente de jogos. Estou falando no início de temporada, assim. Na pré-temporada tu já tem lesão muscular? Mas o Grêmio também teve. Teve o Alisson também. Mas quantas vezes o Zeca já teve lesões? É isso que eu estou colocando. Algum problema tem. O Zeca não é questão de lesão. O Zeca ele não teve um rendimento favorável no passado, porque ele é um jogador que veio em meia temporada. Na situação do Santos, ele não treinava. Mas tudo bem, Cadu. Tu sabe bem, uma coisa é tu treinar com o grupo, outra coisa é tu trabalhar em academia. Teve muito tempo parado, né? Teve muito tempo parado. Talvez esteja enfrentando isso. Quer dizer, então, que quando... Aliás, os jogadores que no ano passado que vieram mais caros não deram muito certo. Lá no Grêmio também o centroavante... Mas aqui nós temos uma certa... Quando nós contratamos um jogador muito caro, é difícil... O mais caro da história do futebol gaúcho que foi comprado, foi no meu tempo, inclusive, o Beto Cachaça, que não deu certo. 4,5 milhões de dólares não deu certo. Não, chegou aqui, só fez festa em Porto Alegre. Tem um amigo nosso que diz que o dinheiro não é bom conselheiro. É mesmo. Não, o Ibsen Pinheiro, né? Que às vezes o dinheiro demais atrapalha também, né? Dinheiro demais atrapalha. Em compensação, vieram uns que vieram de... Pois é, mas falar em dinheiro demais, como é que vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras? Hoje comprou mais um, hoje 23 milhões de Bruno. Como é que vai competir com o Flamengo, com o Palmeiras? Aí tu vai ter que ter a criatividade. Aí eu diria, porque contratar com dinheiro é fácil. Não, para o brasileiro... Qualquer coisa com o dinheiro que vai comprar, agora, aí tu vai ter que ter a capacidade do dirigente. Cadu, um planejamento, saber o que tu quer, a tua margem de erro. Cadu, o Internacional está passando por uma situação como essa. O Internacional não tem dinheiro para contratar. Aí tu é obrigado a quê? A buscar jogador que está liberado. O jogador que está ficando sem contrato. O Internacional está reforçando em número de jogadores. Reforçando o número de jogadores no plantel. Em termos de qualidade, não está alterando quase que nada. O Grêmio teve umas contratações de maior vulto e tal, mais interessantes. Mas, ao contrário, eu acho que o Grêmio está mudando mais do que o Inter, o time em si. Está só perdendo 2 jogadores. Mas o Grêmio perdeu também alguns jogadores. O Grêmio teve uma perda no meio do ano passado que foi mortal, e depois né? desse ano perdeu. Querendo ou querendo, o Ramiro vai fazer falta. O goleiro vai fazer falta. Muita falta. O Ramiro é um ajeitador de time. Não, mas o Grêmio contratou aí o Montoya, que é um jogador de qualidade, Felipe Viseu, será um jogador de qualidade. Bom, o futebol tem isso. Mas o Ramiro eu já sabia o que podia me acrescentar. O Groy eu sabia. Esses que chegaram, pode dar certo. E a mas o futebol não é definitivo. Mas evidente que não, Cadu. O futebol não é definitivo. As pessoas saem, as pessoas entram. Eu sei, Cadu, mas é isso que nós estamos colocando. Mas tem que ajeitar. É isso que eu até vou te dizer mais. Grêmio Internacional, vou deixar bem claro. Se eles continuarem se passarem a primeira fase da Libertadores, forem avançando com o Brasil,
Campeonato Brasileiro é para não cair do rebaixamento. Deixa o Flamengo, coisa que tem mais time, e vão para as Copas. A chance de Grêmio Internacional ganhar alguma coisa é só as Copas. É o gauchão, quem ganhar, e as Copas. Vai por mim. Porque no mata-mata pode vir Palmeiras e Flamengo, não tem problema, 2 jogos. Tu tá num dia não... Tu vem, o Flamengo vem jogar aqui. Reduz muito a diferença. Vamos combinar o seguinte, vem jogar aqui no Beira-Rio, na Arena. Nós conseguimos fazer 1-0, 2-0 aqui, não tomamos gol aqui. Tá feito. Vamos jogar lá que não ganha, rapaz. Aqui, ó, o Palmeiras com todo aquele time, vamos combinar. No quadrangular final da Libertadores, o pior time era do Boca. E ganhou as 2 do Palmeiras. O pior do Boca? Eu achava que o Boca era melhor. Não, o pior dos 4? Ah, dos 4, sim. O River, eu entendi o River como melhor. Não, o pior dos 4, teoricamente, contigo. antes de começar. Concordo. Tá? E ganhou lá, fez 2-0. Aqui, ó, fazendo 2-0. Eu só vi raríssimas vezes. Uma vez que eu vi aqui, o Internacional até tomou 2 do Santos e revirou aqui 2-0 e foi ganhando os pênaltis, se eu não me engano. Mas olha, fora disso, eu não me lembro assim disso. Só que a situação... O Grêmio também contra o da Portuguesa. A situação do Internacional é diferente em relação à situação do Grêmio. O Internacional, em 2018, que não se tinha expectativa do torcedor colorado e da própria direção, era um campeonato para se manter na Série A, não cair. O Internacional chegou à liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional disputou títulos. Não, Só um pouquinho, deixa eu concluir, Serginho, deixa eu concluir. O Internacional, isso é uma realidade, não dá para negar. O Internacional chegou a uma 3ª posição com vaga direta, o Internacional disputou título, sim, chegou a liderança. O que fez com que o Internacional não chegasse mais longe? Porque não tinha grupo. O Internacional tinha um time médio, que é esse time que joga amanhã, que joga na quinta-feira, é um time médio, e não tinha grupo. O Internacional, quando perdeu o Rodrigo, o que esse ano até tem jogadores, a resposta só pode o tempo que vai dizer. O Internacional perdeu o Rodrigo, quando perdeu o Rodrigo dela, foi um pavor. Quando perdeu o Patrick, era um pavor. O Internacional perdeu aí jogos. Edenilson. O Edenilson. O Internacional... Não, mas só um pouquinho. Só quero dar um adendo nessas colocações que você sabe do Internacional no passado. Concordo em gênero e número que o time era um time... Médio. Tá concordando. Só que é o seguinte, todo mundo falava que o Internacional não chegaria a lugar nenhum em janeiro, fevereiro e março com aquelas contratações que o Internacional tinha feito. Sim. Depois o Internacional contratou outros jogadores que chegaram e que melhoraram muito o time. Mas não para disputar título, Sérgio. Não, para título... Mas o Internacional disputou título. Mas disputou por quê? Porque só estava disputando uma competição, Cadu. Vem cá, mas era ele e o São Paulo. Não, o quê, Cadu? Como não? Quantas vezes o Grêmio jogou com reserva? Bom. Mas o quê? Mas o Palmeiras não chegou a uma semifinal de Libertadores e não foi campeão brasileiro? Tá bom. Quantas vezes o Grêmio jogou? Mas é isso que eu estou dizendo. O Palmeiras chegou com o Grêmio tinha grupo. A Libertadores. Mas é isso que eu estou dizendo. O Palmeiras chegou junto com o Grêmio. Bom, então vamos dizer, na tua filosofia, então risca o Campeonato Brasileiro. Acaba o Campeonato Brasileiro, Grêmio Internacional. Na linha do Serginho, não disputa mais Campeonato Brasileiro. Da maneira que está, com esses times contratando, com certeza, Cadu. Em 38 rodadas, pode escrever. Pode escrever que não vai conseguir, porque vai chegar o quê? Com 3 campeonatos, correndo um lado a lado. Vem cá. Se tu tiver competência... Se Internacional e Grêmio estiverem passando na Copa Brasil com uma premiação de 60 milhões, eles vão botar no Campeonato Brasileiro ou vão botar na Copa Brasil? Vão botar conforme... Vão botar na Copa Brasil. Não tem conforme, Cadu. Não tem conforme. Não existe conforme. A prioridade... Tu, como diretor, o que tu faria? A prioridade é conforme tu estiver na competição. A prioridade é conforme estiver na competição. Vai me desculpar. Conforme a prioridade que a prioridade vai ser... Mas daqui a pouco, esse time que tu está dizendo, daqui a pouco não tão legal no Campeonato Brasileiro. Tu também... mas... E aí... E aí o quê? E aí tu prioriza. Aí tu tem o jogo a semana que vem que tu pode passar para uma semifinal da Copa Brasil e tem o jogo do Campeonato Brasileiro. O que tu vai fazer? Tu acabou de dizer que competição de mata-mata tudo pode acontecer. Mas é lógico time grande também. Vou investir mas eu vou investir no que está mais perto para ganhar 60 milhões. Falar em investir, falar em prioridade é no banco. E aí é no Banrisul, é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é o que está aí na tela para você. O Banrisul Saque Digital. Se você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Vamos para o rápido intervalo? Serginho continua ali, ó, fazendo...
Eu sei que ele faz aqui, ou ele quer contratar ou ele quer vender jogador para o Luiz Antônio Lopes, porque é só aqui, eu não sei o que eu quero ele de meu aliado. Eu quero ele de meu aliado nessa minha teoria, porque ele sabe que eu tenho razão. Ele está rindo aqui. Se tu quer ele como aliado, não precisa dizer que tu tem razão. Aí ele vai te dar razão. Agora, ficar aqui, aí não dá, né? Voltamos logo em seguida para o último bloco, dando atenção a algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Luiz Antônio Lopes, Sérgio Vasco. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET. Vamos aí para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, né? Fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, eu vou dar atenção a algumas aqui pelo menos, e também compartilhe, é importante que você compartilhe e peça para os seus amigos também compartilhar para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, a emissora genuinamente gaúcha, focado no Rio Grande do Sul, com os assuntos locais. Então, importante que você compartilhe, seus amigos também, afinal de contas estamos aí há pouco mais de 6 meses no ar com a nossa RDC TV. Também o nosso WhatsApp, 51 código de área, 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para Village Serviço Contábil, é só você acessar o site da Village e tornar um cliente lá da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspeci, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar de São José que estreou no campeonato, agora tem a segunda rodada, estreou com derrota. Olha aí, não é fácil vencer esse time de São José, né? Não é fácil, que é o atual campeão, é o terceiro colocado, é o campeão do interior do Campeonato Gaúcho do ano passado. Nossos Dois Toques também para micropigmentação Priscila Santarém, um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos, que você pode fazer o contato pelo número 999-66-1410 para ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação. Você acessa o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos lá para as nossas mensagens aqui. Boa noite, Cadu, sempre na audiência. Lá o Marcos Vargas, da Casa dos Pneus. Laerte Pinheiro, a majestade do arco do futsal. Laerte Pinheiro, uma lenda no futebol de salão. O grande Cadu, um abraço. O Daniel Tirello, olha só, curtindo o programa aqui no aeroporto em Roma, retornando a Porto Alegre, mas primeiro uma parada de um dia em Lisboa. O Daniel Tirello, olha, faça que nem o Daniel, você pode nos assistir aí pelas nossas plataformas digitais, pelo telefone, em qualquer parte do mundo. O Daniel está sempre ligado aqui no nosso Dois Toques, né? Agora lá, evidentemente, no aeroporto, assistindo pelo seu telefone. O Leonardo Pereira, aí ele respondeu aqui a questão do Gerdau. O Belchior também, boa noite, Cadu, ótimo programa como sempre. O Leonardo, aí Cadu, vou te dar a morta, conheço pouco futebol, escreve aí, claro, está dizendo que conhece pouco, né, ironizando. Escreve aí, Neilton, faltava no time esse moleque. Ele é um jogador que foi, Vitória caiu, mas ele fez gols, ele entrou bem nesse jogo. Mas também, né, Leonardo, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos lá aqui, o Elisário, grande Elisário, um abração, Cadu, a Nath, grande Dois Toques, ligado no programa, o Fernando Sommer, aí a assessoria, vem agora a assessoria do Serginho. Manda um abraço ao meu amigo Sérgio Vasques de Souza, esse é ninja. Esse é o maior vendedor, esse é o maior vendedor Volkswagen, lá na bacana, rapaz. A Nath, Cadu, sobre a campanha do Inter no ano passado, e acho difícil chegar a um título de campeonato nacional a curto prazo. O grande Davis Wagner, está nos mandando um abraço aí ao Serginho. Esse é forte. Esse é uma coleteira, rapaz. Esse é forte, é grande. Não, grande. Eu chego lá na arena, ele me chama para dar uma coleteada. Ele adora o Jael. Tu está nessa linha da Nath aí, o Internacional vai, a curto prazo, é complicado de ganhar um campeonato aí. Ela fala em campeonato nacional, né? Mas tem a Copa do Brasil, né? Tem a Copa do Brasil. É um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Agora, como estava falando o Serginho aqui, com Cruzeiro e Palmeiras comprando do jeito que estão, Flamengo e Palmeiras, fica mais difícil ainda.
Mas não é impossível, não. Quem Mas chegou em terceiro e vocês liderou estão nessa durante linha. muito tempo... Então, vocês estão nessa linha, então não vão disputar. Eu acho que essa questão... Estou falando de dificuldade, não de possibilidade. Tu acabaste de dizer, e no outro bloco anterior, e usando aqui, parafraseando o Ibsen Pereira, que às vezes o dinheiro demais atrapalha. Eu tenho esperança que isso aconteça lá. O Grêmio tem Mas não é sempre. Você atrapalhou. Isso aí funciona enquanto está lá. Quando cai. Eu acho que é uma questão de tu ter gente dura. competentes. Isso sim. As contratações têm que ser cirúrgicas, a margem de erro é praticamente zero. O time que não tem dinheiro, tu não vai ficar. O time que tem dinheiro, tu contrata rodo. Está empilhando. Tu contrata rodo e empilha. Eu acho que eles estão empilhando até de certa forma. Pois Mas é inegável que vão ficar mais fortes. E que o campeonato de tão longo precisa de um plantel maior. E não é Agora, só... não quer dizer que seja impossível. O Internacional ninguém esperava e chegou em terceiro e liderou o campeonato durante um bom tempo. Então, pode acontecer de novo. Eu tenho esperança e quero que isso aconteça. Vai acontecer. Eu acho que muito... Quer que te diga qual é a chance do Grêmio Internacional português ser campeão brasileiro? Se caírem fora da Copa Brasil lá por agosto... E se dedicarem mais... E o campeonato e a Copa Brasil. Senão não vão, não tem condições. Eu acho que muito se os dois passarem, forem passando, não tem condições. Sérgio, eu acho que futebol, vocês veem futebol, eu acho que isso vai muito. Não, isso vai muito. Isso vai muito de padrão de jogo, de esquema de jogo, de time organizado. Cadu, decisão. Não, bom, mas o quê? Então tá. Então seleção brasileira ganhava tudo. Então nós não temos os melhores jogadores do mundo. Não é a questão, Cadu. Há quantos anos não ganhamos uma Copa? Mas é o que eu estou te colocando, Cadu. Mas se tu tiver nas três, se os dois forem passando na Copa Brasil e Libertadores, não tem como chegar. Não tem como se dedicar ao Campeonato Brasileiro junto. Não tem. Eu não vou nessa linha de vocês. Não, mas deixa eu fazer uma colocação. Eu estou curioso por um treinador. Me agradou muito pelo resultado, 3-0. O Pingo. Gosto muito do Pingo, que jogou aqui, o volante. Aquele que jogou no Grêmio. Pô, meteu 3 no Brasil de Pelotas com o Caxias. Estou curioso para saber como é que é esse treinador. Olha, até um resultado surpreendente, né? Um resultado surpreendente. Lá o Bento Freitas, embora o Brasil mudou muito. Grande também, né? peça esse Pingo. Grande figuraça. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Mais Primeira do Grande Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Então, é o complexo do Barranco, sempre à disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefã. E a nova revenda da Kia, estive lá hoje, lá no Jefferson Fusternal, uma revenda espetacular. Lá a nova revenda da Kia. Está trocando a viatura? Não, lá o Jefferson não troca quem não quer, né? É só passar lá as facilidades que ele dá, não tem como não trocar, né? Até porque meu carro está super bem. É o meu Kia. O Kia tem tranquilidade. Agora, se vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, está aí. Teletaxi 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Importante é a segurança. Quem lhe leva e quem lhe traz isso você tem no Teletaxi. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi. Posso dar um abraço? Pode. Foi meu amigo JB, senti sua falta. Pois é, está nos assistindo. Amanhã ele vai dar explicação. Um abraço, JB. Na sequência aí, todas as informações do nosso Jornal da RDC e logo após o Cruzando com a Marcele Dutra, nosso Jornal da RDC, e na sequência vem o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos aí de extremo interesse, com Ricardo Azeredo, um dos jornalistas mais premiados do Brasil. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, obrigado, tchau, tchau. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas.